Muito bom estar aqui hoje. Olha só, você que está entrando pela primeira vez aí na nossa live, seja bem-vindo no nosso culto online, o que a gente está chamando do nosso campus online, aí, a nossa congregação online. Tem uma galera caminhando com a gente à distância, né? Tem um pessoal, a gente ficou sabendo que tem um pessoal de Paris, cara, que está caminhando junto com a gente. Tem um pessoal de Presidente Prudente que está caminhando junto com a gente online, porque essa galera que conecta com a gente de toda a parte do Brasil. Você que está entrando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós vamos agora para o momento da palavra. Quem está com fome, quem está com sede aí de Deus, escreve aí, escreve aqui, eu estou com fome, eu estou com sede, eu quero mais. Tenho certeza que Deus tem uma porção especial para nós. Pega esse link, como a gente disse, manda em todos os grupos, tá? Da faculdade, da família. Pega o link e manda para todo mundo, para eles ouvirem a palavra de Deus. Tem sido muito legal receber os testemunhos de pessoas que falaram: eu nunca tinha ido numa igreja, mas a igreja entrou dentro da minha casa, eu ouvi uma palavra, eu entreguei minha vida para Jesus. De manhã nós tivemos uma galera que entregou a vida para Jesus, e eu tenho certeza que hoje agora à noite vai ser muito especial. Como eu disse, o chat é a forma da gente se conectar aqui, então eu estou com ele aqui, então é como se eu estivesse vendo a congregação aqui, então você pode mandar aleluia, uau, glória a Deus, você pode se expressar aí através do chat também aqui, ok? Vamos lá para a palavra de Deus? Abre comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Hoje nós vamos falar sobre oração, ok? Nós vamos falar sobre oração, um tema muito conhecido de todos nós, um tema fundamental da nossa fé, mas que continua sendo um desafio para todos nós. Então, eu quero que você abra sua Bíblia aí em Mateus 6, nós vamos ler a partir do verso de número 5, é o Sermão da Montanha, ok? O evangelista Mateus registrou as palavras de Jesus, de Mateus 5, 6 e 7, que a gente conhece como Sermão do Monte, e essa porção que eu vou ler é sobre oração. Mateus capítulo 6, verso de número 5, quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Meu Deus, todos aqui acharam. Vamos lá. E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Feche seus olhos comigo. Papai, nós queremos muito ouvir tua voz hoje aqui, Pai. Pai, eu queria te pedir, fala com cada um que está em casa, talvez que está fazendo o seu turno no trabalho. Pai, com cada um, Senhor, que está com um celular na mão, ou na televisão, ou no computador. Pai, nós clamamos que o Teu Espírito Santo nos guie em toda a verdade. Desde já, eu quero fazer a oração ou o pedido que os discípulos fizeram ao Teu Filho. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Espírito Santo, ensina-nos a orar. Fala com a gente, nos desperta aqui hoje, Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu lembro que há anos atrás, quando eu era adolescente, o meu pai lançou uma campanha de oração na igreja, né? E essa oração era de madrugada, às 3 horas da madrugada. Às 3 horas da manhã,
E aí eu falei, não, vou entrar. E eu lembro que tinha um número determinado de dias que a campanha ia acontecer da oração da madrugada, né? 30 minutos ali, acordar às 3 e orar aquele período. E aí, eu lembro que meu pai, então, perguntou, você vai participar? Eu falei, vou participar. E aí ele disse, então, eu vou te acordar às 3. Ele acordou, foi lá, me chamou, primeiro dia, meu irmão. Já levantei marchando aqui, ó. Tal, e já comecei a orar, e já comecei a lembrar de todos os pedidos, né, que tinha lá na igreja, por todas as coisas, por todos os ministérios, por todos os pastores, pela minha vida, por tudo que estava acontecendo, e orei, passou aqueles 30 minutos, e eu dormi com aquela sensação, né, de missão cumprida, primeiro dia, venci. Aí lembro que veio o segundo dia, aí meu pai foi lá, me acordou, eu já acordei meio assim, sabe, e aí eu já fiz uma outra técnica, dei aquela escorregada da cama que você já cai de joelho no chão. Você já fez? Você só joga as pernas para o lado assim e cai de joelho no chão, assim, ó, pá! E aí já comecei a orar ali, comecei a ter um pouquinho de dificuldade, de concentração, o sono já querendo me pegar, mas eu insistindo, lembrando de cada pedido de oração, lembrando de todos os propósitos, e terminei ali a minha oração, missão cumprida, já caí na cama ali e já dormi. Terceiro dia, meu irmão. Meu pai veio e falou, vamos lá, vamos orar, hora de orar. E aí meu pai já andando de um lado para o outro, orando, e eu na mesma técnica, só escorreguei, já caí de joelho e comecei a orar, mas aí eu comecei a perceber que a construção das frases já estava complicando na minha cabeça. Você já percebeu isso às vezes na oração? Quando você começa a construir as frases, você começa a perder o sentido das frases, mas eu não. Mas o importante é esse sacrifício aqui, Deus vai receber essa oração, e eu insistindo ali na oração, e chegou uma hora que eu pensei, cara, está sendo inútil a minha oração. Por quê? Porque foi quando eu percebi que eu estava orando assim, literalmente, gente, eu estava orando assim. Eu falei essa frase, Pai, abençoa o laço do passarinheiro. Quando eu falei abençoa o laço do passarinheiro, eu falei, não adianta esse sacrifício que eu estou fazendo, é um sacrifício de tolo. Eu entrei, subi na cama e voltei a dormir. Cara, oração. Oração sempre foi um desafio para nós. E é por isso que Jesus aborda esse tema aqui no Sermão do Monte. E eu quero olhar junto com vocês hoje. Eu quero começar falando para você uma frase que Lutero disse. Ele disse assim, olha, assim como o trabalho dos alfaiates é fazer roupas e o trabalho dos sapateiros é remendar sapatos, o trabalho do cristão é orar. Não, você não entendeu, vou falar de novo. Assim como o trabalho de um alfaiate é fazer roupas, o trabalho dos sapateiros é remendar sapatos, o trabalho do cristão é orar. Então fica aí que você vai entender o que eu estou dizendo até o final dessa pregação. Jesus começa abordando que existe um tipo de oração que ela é inútil. Olha só. Jesus começa dizendo que existe um tipo de oração que ela é inútil. E é muito importante a gente começar olhando para isso, para saber se nós não estamos orando errado, de tal forma que não tem eficácia nenhuma a nossa oração. E o primeiro tipo de pessoa que ele diz que ora de forma inútil, ou a primeira posição inútil ele diz assim no verso 5, e quando orarem, não sejam como os hipócritas. Então é a oração dos hipócritas. E ele diz que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a recompensa. Então o primeiro tipo de pessoa orando, que ele diz, são os hipócritas, ok? Na época os religiosos, os doutores da lei, os fariseus. Por quê? Porque eles oravam para serem vistos. Eles iam para locais onde eles seriam vistos, no caso aqui, que seriam esquinas e praças, e eles começavam a orar em voz alta nestes lugares. Por quê? Porque eles queriam ser vistos pelos homens. Eles queriam que os homens vissem eles orando, e então eles recebessem o prestígio dos homens. Cara, você já viu alguém orando e você percebe que está tendo um esforço enorme em falar palavras bonitas? Por quê? Porque nós estamos preocupados muitas vezes com o prestígio dos homens, das pessoas. A gente quer ser visto.
E aí, Jesus, ele condena isso aqui, ele diz, esse tipo de oração é inútil, não ore como eles, não é para você usar a oração para ser visto. É interessante que um fariseu, né, ou um saduceu, ou um mestre da lei, seria comparado hoje, para você entender, na nossa sociedade, a um jogador de futebol, a um ator. Na época, quem eram as pessoas de maior prestígio em Israel, em Jerusalém? Eram esses homens aqui. Então, quando eles iam para os lugares públicos, era para aumentar ainda mais o prestígio deles. E olha o que Jesus diz: eles já receberam a recompensa. Por quê? Porque os homens estão olhando para eles e dizendo, você é grande, você é top, você é alguém de sucesso. Agora ele diz assim, mas vocês, quando orarem, entrem no quarto, fechem a porta e busquem o Pai em secreto. Presta atenção. Ele não está dizendo literalmente em relação ao quarto. Ele não está dizendo sobre existe algo místico e especial no quarto. Não, porque ele também não está falando simplesmente de esquina e praça. Ele está dizendo do público e do secreto. Dá para estar numa esquina e numa praça e orando no secreto. Porque você não está orando para os outros verem. Você está orando para o Pai te ver. Eu queria te convidar a fazer o que Jesus está falando. É se apresentar para um só. Ter uma pessoa só na sua plateia. E ele disse assim, o que eu acho muito interessante nesse texto, é que se você fizer isso, você vai ser recompensado. Agora presta atenção, essa recompensa que ele está dizendo, não é a resposta da sua oração simplesmente. A recompensa que ele está dizendo é na era por vir, porque é a mesma palavra, recompensa, que ele usou para quem dá esmola e que ele usou para quem jejua no texto seguinte. Ele está dizendo o seguinte, quando você ora e ninguém está vendo, você não tem prestígio dos homens, você tem prestígio do céu sobre você. E você não vai ser recompensado pelos homens nessa vida, você vai ser recompensado por Deus na era por vir. Quando o reino dele vier, e ele vier reinar sobre toda a terra, as suas orações farão a diferença no prestígio que você terá no reino de Deus. O que ele está falando aqui é sobre galardão. Então eu já começo dizendo para você que uma vida intensa de oração depende de um olhar fixo na era por vir. Se você está querendo, e depois ele fala isso quando ele vai falar de finanças, acumular coisas aqui, ele está dizendo isso é inútil, acumula para a era por vir. Na nossa live que foi tão falada e comentada que eu fiz com o Ângelo Basso, ele fez essa indagação, ele falou, cara, aquelas virgens, as 10 virgens, elas tinham óleo para queimar naquela hora, mas elas tinham reserva para queimar lá dentro, depois que o noivo já tinha vindo. Ele está dizendo aqui de você acumular orações que nem vão ser recompensadas aqui, vão ser recompensadas na era por vir. Não ore para ser visto, não use isso para ter poder para pregar, não. Faça diante de um só, de Deus. Segundo tipo de oração, que é inútil. Verso de número 7, orando, não usem de vãs repetições como os gentios, em outras versões como os pagãos, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Presta atenção nisso. Segundo tipo de pessoa que ele está dizendo são os pagãos. Os pagãos, gente, eram aqueles que adoravam a outros deuses. E como é que funcionava essa dinâmica? Eles tinham certos rituais que eles entendiam que quando aquele ritual era feito, aquela divindade ficava satisfeita e então abençoava eles. Então, oração para os pagãos era a moeda para comprar algo da divindade ou para pagar uma dívida com a divindade. Se eles entendessem, a divindade está brava comigo, então eu vou fazer tantas orações e a divindade vai ficar, então, vai me perdoar. Então ele está dizendo, não ore dessa forma. Não use oração como um ritual. Oração é relacionamento.
Por isso que ele está dizendo, ei, não adianta você ficar falando palavras, não adianta. É inútil se você não tiver essa intenção nessas palavras. Não adianta ficar com vãs repetições. E quantas nossas orações não são como rezas decoradas, mas são sem significado, porque você decorou isso. Senhor Altíssimo, Poderoso e não sei o que, blá 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 e tal, e você emenda em falar, mas você não está nem prestando atenção no que você está falando. Ele está dizendo, não faça isso achando que o ritual vai pagar Deus. Não é como pagão que você vai orar. Agora, qual é a oração então eficaz? Qual é a oração então que funciona? Como que nós devemos orar? Então nós vimos como não orar, agora ele vai falar de como nós devemos orar. E o verso de número 9, eu vou ficar de pé, Eric. O verso de número 9, ele diz assim, olha que poderoso isso. Portanto, orem assim. Meu irmão, isso aqui é muito poderoso, porque é Jesus, o Deus encarnado dizendo como nós devemos orar. Agora, presta atenção, esse texto que vem na sequência não é uma oração para você ficar repetindo, porque não faz sentido ele falar assim, não use de vãs repetições, então agora repitam isso. Ele está dizendo, não use de vãs repetições, quando vocês forem orar, orem assim. Então isso que ele vai falar é uma estrutura de oração, ok? É uma estrutura de oração. Então, como orar? Qual é o jeito certo de orar? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que ele começa falando para nós, então, quem deve orar? Quem faz uma oração eficaz? Qual é a posição para nós entrarmos neste lugar de oração e ter uma oração eficaz? Ele disse, não é como os hipócritas. Os hipócritas, gente, se eu pudesse fazer uma comparação com os hipócritas, eles eram como alunos de faculdade, diante de um professor. Eles não amam o professor, eles não estão focados no professor, eles querem o diploma. Eles, papai, porque eu quero fazer um desafio para você. Quem ora de forma eficaz? Quem ora de forma eficaz? Os filhos. Quem tem sua oração ouvida e respondido? Filhos e filhas. Então eu quero que antes de você comece a orar, você renove o seu entendimento, dizendo qual é a posição que eu estou entrando agora. Eu estou entrando aqui nesse momento de oração, no Santo dos Santos, como filho, como filha. Eu não entro para pagar nada, porque tudo já foi pago na cruz do Calvário. Eu fui adotado por Ele e agora eu vou me relacionar com Ele. Quem ora? Filho, filha, é nessa posição. Então, de forma prática, um desafio que eu quero fazer para você é o seguinte: comece a sua oração dizendo Pai. Onde você estiver, repete comigo, Pai. Porque às vezes a gente começa a nossa oração falando Senhor, falando Criador, falando Rei dos Reis, falando Soberano, falando Jeová, e tudo isso Ele são todas descrições de Deus na Bíblia. Porém, Jesus falou para a gente, quando vocês forem começar, digam Pai, porque é uma forma de você entender a posição que você está entrando, é uma posição de filho. Segunda coisa que eu quero te falar, por que orar? Sabe, muitas vezes a gente não ora por falta de entendimento. Eu quero te falar, por que orar? Verso de número 9, diz assim, portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então olha o que ele diz, Pai nosso que estás no céu. Então entenda uma coisa, ele diz, você vai entrar como filho e você vai falar com o Pai. Agora, onde esse Pai está? Esse Pai está nos céus, ok? Então, repara que ele falou que o Pai não está no céu, porque o céu é esse azul aqui. Nos céus é a dimensão celestial, é a dimensão aonde Deus está. Então, presta atenção, qual é o plano de Deus? De Gênesis a Apocalipse, ele tem um plano.
Deus, que está nessa dimensão celestial, Ele cria a terra. E agora Ele quer ser conhecido na terra. Então o que Ele faz na terra? Um ser que é a imagem e semelhança dEle. Então Ele queria que a terra conhecesse quem Ele é, olhando para essa criatura. Porque essa criatura carrega a imagem dEle. Então, Ele quer materializar as virtudes dEle na terra. Ele quer que a terra seja cheia do conhecimento de quem Ele é. Então, qual é a nossa missão? Materializar para as pessoas quem é Deus. Ele está dizendo, o Pai está nos céus. E a nossa missão, então, é trazer o reino do Pai dos céus para a terra. É trazer a vontade do Pai dos céus para a terra. O que a oração faz, gente? A oração faz com que o Deus das regiões celestiais seja conhecido em toda a terra. É por isso que eu e você temos que orar. Não é uma questão, porque olha a forma que ele aborda. Portanto, quando vocês orem assim. Você repara que ele nem dá a opção do não orar. Ele nem fala para os discípulos, vocês precisam orar. Porque era algo tão óbvio que ele só fala, quando orar, ore assim. Porque é como respirar. Como eu comecei dizendo, oração é o nosso trabalho. Por quê? Porque a nossa missão é trazer o céu para a terra, é manifestar o céu na terra. Nós fomos criados para isso. Olha o mandato de Gênesis 1, quando Deus cria o homem, a mulher, Ele diz, agora multipliquem-se e encham a terra. Por quê? Porque eu quero que a terra inteira esteja cheia da minha imagem. Eu quero que a terra toda esteja cheia do conhecimento de quem eu sou, e vocês vão materializar as minhas virtudes. O Deus invisível agora está sendo visto. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Por que nós devemos orar? Porque é a nossa missão, esse é o nosso trabalho, santificar o nome de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E quando você ora, você não está deixando Deus mais santo. Quando você ora, você está revelando o quão santo Deus é. Você está revelando a reputação de Deus. Sabe qual é o desejo de Deus? Que a reputação dele seja conhecida em todo o globo. E sabe qual é a palavra bíblica para reputação? Glória. Sabe quando você dá glória? Você está dizendo, a reputação de Deus é maravilhosa. E olha o que os anjos viram profeticamente. Toda a terra está cheia da sua glória. O que ele está dizendo? Eu estou vendo os seres que se multiplicaram em toda a terra, e eles estão agora espalhando a reputação de Deus. A terra inteira sabe que Ele é santo, santo, santo. O nome dele foi santificado em toda a terra. Por que orar, gente? Porque essa é a nossa missão. Esse é o nosso trabalho enquanto discípulos de Jesus, cara. Agora, como orar? Okay? Quem orar? Os filhos e filhas. Por que orar? Porque é a nossa missão trazer a vontade de Deus que está nos céus para a terra. Agora, como orar? Como orar? Olha só o verso de número 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Ok? Então, presta muita atenção nisso que eu vou te falar. Agora você não pode perder um segundo agora. Tira o gato, o cachorro da sala aí, tira tudo, periquito. Presta atenção no que eu estou falando. Deus tem uma vontade, ok? Esse livro revela a vontade de Deus, o propósito de Deus, os desígnios de Deus. O que Deus quer, ok? Então, presta atenção, o Pai que está nos céus, esse Deus soberano, Ele tem uma vontade. Mas esse Deus decidiu algo, que para manifestar a vontade dEle nos céus, aqui na terra, Ele fará
quando a igreja concordar e orar. Presta atenção. Deus tem uma vontade nos céus. Uma vontade em relação à terra. É uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas Ele decidiu uma dinâmica, Ele decidiu um princípio, que essa vontade será feita quando eu e você concordarmos e ligarmos ela na terra. Cara, como que nós devemos orar? Em concordância. Repara que a oração inteira é na primeira pessoa do plural. Pai nosso, pão nosso, nos livra, nos abençoa, nos ajuda, nos alimenta. Por quê? Porque Ele está já prevendo que você está fazendo essa oração em grupo. Não existe fazer a oração do Pai Nosso sozinho. Mesmo você estando sozinho na sua casa, você tem que entender que você está com a igreja fazendo essa oração. Por quê? Porque o poder da oração, o como orar, é em concordância. Abre comigo Mateus 18. Abre comigo Mateus 18. A gente precisa olhar isso aqui. Mateus 18, o verso de número 18 também. Mateus 18, 18. Olha só o que diz. Em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra, onde? Na terra. Tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus. Então, o que você ligar nessa dimensão, será ligado na dimensão de Deus. E tudo que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Verso 19. Em verdade, também lhes digo, que se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meu irmão, olha o princípio que Ele está revelando para nós. Eu não sei se você está queimando aí no seu coração, cara. Mas nós aqui estamos queimando. Por quê? Porque Ele está revelando para nós o nosso trabalho, o porquê que nós estamos aqui. Sabe por que eu e você estamos aqui como igreja? Porque nós precisamos descobrir a vontade do Pai que está nos céus e ligar essa vontade na terra, para que a vontade dele dos céus seja feita na terra. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí nos céus. Como fazer isso? Ligando, concordando em oração. Cara, Deus quer muitas coisas. Só que Ele está aguardando nós como igreja descobrirmos essa vontade e ligar na terra. Você entende que Ele está aguardando para fazer algumas coisas? Ele está aguardando o que, Douglas? Eu e você ligarmos, concordarmos. Por que o diabo trabalha incansavelmente em nos dividir? Por que tudo é polarizado? Por que toda hora tem alguém brigando nos comentários, brigando? Porque ele sabe que se a gente concordar, ninguém para a gente. Ele sabe, ele está dizendo, e é muito louco, porque não tem nem a ver com número. Ele falou, se tiver 2, ele não precisa nem desses 2.000 que estão aqui, ele está dizendo, precisa 2 concordar. Não tem como pará-los. Por quê? Porque não é os 2 que vão fazer, é os 2 que vão ligar e o céu que vai fazer. Ah, cara, eu não sei se você está entendendo. Eu estava em casa, né? E assim, para você ver como isso é real, qual é o exemplo bíblico para a igreja? Corpo de Cristo. Olha o que ele está dizendo. Paulo afirma, Jesus é o cabeça. E a igreja é o quê? O corpo. Ou seja, quem tem a vontade? O cabeça. Mas quem faz acontecer? O corpo. Presta atenção. Ele está dizendo, eu sou o cabeça, vocês são o corpo. Se o cabeça tem a vontade perfeita e o corpo executa exatamente a vontade do cabeça, não tem como pará-lo. Agora, uma igreja que não ora, cara, isso está queimando meu coração, porque isso é em relação a nós, a família de Zascope, a gente precisa mudar isso. Uma igreja que não ora, torna o Cristo em um paralítico genial. Presta atenção, uma igreja que não ora,
torna o Cristo um paralítico genial, um cabeça genial, com um plano perfeito, com uma vontade perfeita, mas com uma igreja que não liga na terra. Por quê? Porque achou que era um lugar para ficar reunindo e vendo amigos, e não entendeu que nós somos a intersecção entre o céu e a terra, cara. Como é que traz o que está no céu já feito? E manifesta em Bragança, e manifesta no Brasil, e manifesta na sua casa. Ele está dizendo, tem um jeito. Reúne dois, concorda e liga. E aquilo que o céu quer será manifestado na terra. Cara, nós temos que orar. Você não está entendendo que nós temos que orar. Não é, vai ser gostosinho para você, você vai se sentir bem gostosinho, você vai se sentir leve depois da oração. Sim, isso tudo é verdade, mas meu irmão, oração é o nosso trabalho. Porque a nossa missão é trazer a vontade do Pai, boa, perfeita e agradável, para a terra. Como? Orando, ligando na terra. Eu estava explicando para o Davi e para a Luísa, sobre isso, né? Porque o que eu faço? Eu explico para os dois. Se eles que têm 7 e 9 anos entenderem, eu sei que a galera vai entender. Então eu fico tentando falar, como que eu posso falar da forma mais simples para os dois entender, e aí eu vou saber os exemplos certos. Aí eu falei assim para o Davi e para a Luísa, né? Falei, imagina o seguinte, que tem um cano, ok? E esse cano está nos céus, nessa dimensão, e esse cano tem um fluir. Por exemplo, eu estava falando para eles sobre avivamento na hora. Então tem um fluir. Deus quer, é vontade dele se manifestar na terra e trazer um avivamento. Eu falando, então Luiz e Davi, tem um cano, só que para aqui. Por quê? Porque o cano da terra, da igreja, a vontade da igreja precisa se alinhar a vontade dele, e quando alinha é liberado o que o céu está liberando. Eu falando para eles, aí o Davi falou assim para mim, falou, pai, já sei, vamos pegar um cano e escrever vontade de Deus, e a gente pega um outro cano e escreve vontade de nós, e aí quando o cano alinhar, cara, a vontade vai ser manifestada. Entenda uma coisa, não adianta a gente se reunir e pedir qualquer coisa, porque aquilo que Deus não quer, não adianta pedir que Ele não vai fazer. O que adianta? É reunir, descobrir a vontade dEle e ligar o que Ele quer. Se nós ligarmos o que Ele quer. Agora, como? E Salmos vai dizer, deleita-te no Senhor, e Ele fará tudo o que o seu coração quiser. Uou! Por quê? Deleita-te no Senhor, e Ele vai fazer tudo o que seu coração quiser. E é muito óbvio, porque quando eu me deleito no Senhor, quando Ele é o amor da minha vida, eu começo a querer o que Ele quer. Eu começo a ter o desejo dEle. E quando eu tenho o desejo dEle, e os meus amigos têm o desejo dEle, e a gente liga, é manifestado na terra o desejo dEle no céu. Quem está queimando aí? Manda uns foguinhos para nós. Manda uns foguinhos aqui para nós. A Bela está perguntando aqui, a pregação é sobre o quê? É sobre oração, Bela. Oração, é o nosso trabalho. Agora, qual é o efeito da oração? E eu quero te explicar por que desse princípio. Da vontade de Deus no céu. Por que ele não tem essa vontade? Ele fala, não estão orando, eu não estou nem aí, eu vou lá e vou fazer assim mesmo e tal. Por que desse princípio? Isso lentifica, isso atrapalha, isso poderia ter... Por que ele fez esse princípio? Agora eu quero te explicar, por causa do efeito da oração. Verso de número 11 ao 13 tem o efeito da oração. Ele diz assim, olha, e o pão nosso de cada dia e a glória. Por que desse princípio, gente? Presta bastante atenção, que eu vou me esforçar ao máximo para explicar para vocês. Olha só. Porque o propósito de Deus... Então, vamos lá. Eu disse que Deus tem uma vontade, ok? Então, eu vou dar um exemplo de uma das vontades de Deus. A Bíblia revela que é vontade de Deus que as pessoas sejam salvas, ok? Então, eu e você podemos concordar que Deus quer
que as pessoas sejam salvas, correto? Então, eu descobri isso e agora eu também quero que as pessoas sejam salvas e o Eric que está na câmera também quer que as pessoas sejam salvas. Então, Deus está esperando eu e o Eric ligarmos isso na terra e aí isso vai ser ligado no céu, beleza? Agora entenda que o objetivo de Deus não é somente o resultado, que pessoas sejam salvas, mas o objetivo de Deus também é que eu e o Eric sejamos transformados à imagem dele. Por que ele não vem e faz, mesmo sem eu e o Eric termos essa vontade e orarmos isso? Porque ele quer salvar as pessoas e fazer eu e o Eric começarmos a pensar como ele pensa. Porque para ele não basta ele vir e fazer a obra e os filhos dele não pensar como ele pensa, não querer o que ele quer. Porque os filhos dele vão continuar querendo o que ele não quer e o que ele não quer é destruição e morte. Deixa eu tentar explicar isso para você. Algo que eu e a Val, né, sempre trabalhamos, e talvez todos os pais, né, organização. Então eu chego para a Luísa e falo, Luísa, vem aqui, você precisa arrumar seu quarto. Você tem que arrumar o seu quarto, então você vai arrumar seu quarto. Eu te pergunto, não seria muito mais rápido se eu arrumasse o quarto da Luísa? Não seria muito mais organizado se eu arrumasse o quarto da Luísa? Não ia poupar muito trabalho se eu simplesmente fosse lá e arrumasse o quarto da Luísa? Mas eu não faço. O máximo eu fico na porta, falando, Luísa, arruma seu quarto aí. E tal, pega aquilo ali, pega aquilo outro. E a Luísa, então, vai arrumando o quarto. E aí, no outro dia, eu passo, o quarto está bagunçado, mas dessa vez eu nem falo nada. Qual é a minha vontade? Que o quarto esteja arrumado. Por que eu não vou e faço? Porque o objetivo principal não é o quarto arrumado. O objetivo principal é que a Luísa comece a pensar como eu penso. O pior não é o quarto bagunçado, é ela não se incomodar com a bagunça. Cara, não está entendendo. O pior não é você não orar a vontade de Deus. O pior é você não ter a vontade de Deus. Então por que ele não vai vir e fazer? Porque ele está esperando você aprender a pensar como ele pensa, a amar o que ele ama, a querer o que ele quer. Porque a glória dele é a terra pensar como o céu pensa, cara. Eu não sei se estou conseguindo me expressar da forma que eu gostaria, da forma que está queimando dentro de mim, cara. Cara, Ele quer que você descubra a vontade dEle e comece a querer o que Ele quer, mas não só você, a comunidade, e que a gente comece a ligar isso que é o nosso trabalho, e então a vontade de Deus será feita na terra como ela é feita no céu, cara. E nesse processo, qual é o efeito da oração? Eu e você vamos sendo transformados de glória em glória à imagem dEle. Olha o que ele está dizendo, olha o que ele manda a gente orar. Pai, eu quero pão, mas eu quero pão para nós. olha o que ele está falando, não pede pão para você. Você começa a pedir pão para nós. Por quê? Porque olha como você vai sendo transformado à imagem dele. Deus é o quê? Uma comunidade. Deus é uma família. Deus é um nós. Então os filhos começam a orar para quem? Para nós. Então eu vou sendo transformado, eu começo a querer o que ele quer. Deus não está lá comendo um pão sozinho. Deus quer pão para quem? Para nós. Então os filhos agora começam a pedir pão nosso. É unidade. Além de unidade, é generosidade. Por quê? Porque eu não me contento com a minha mesa com pão. Eu quero que tenha pão na mesa de todo mundo. Eu começo a me tornar generoso. Eu peguei agora, em uma live aqui ao vivo, e mandei uma oferta. Por quê? Porque o meu coração começa a ser o coração de Deus e eu quero agora ser generoso. Eu estou ajudando pessoas que estão passando necessidade, porque o seu coração começa a ser o coração de Deus quando você ora. E aí você começa a ser perdoador. Olha o que diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A gente começa a ser igual a Deus, cara. A gente começa a querer perdoar, a gente começa a ter prazer em perdoar, a perdoar, misericórdia, graça, e essa é a nossa expressão. Aí ele continua, ele diz assim,
E não nos deixe cair em tentação, porque o que começa a brotar em nós? Santidade. E não só andar em santidade, mas querer andar em santidade a ponto de orar. Não deixa nem eu cair na tentação. Ele fala assim, não é nem para você orar para você não pecar, é para você orar para não ser tentado. É tipo assim, Senhor, aqui na linha, não deixa eu cair. Não, você está orando para o Senhor, não deixa nem eu chegar perto dessa linha. Deixa nem eu chegar perto, eu quero andar longe de qualquer possibilidade de pecar, porque eu descobri que Tu és santo, 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 e a minha missão é materializar as virtudes do Pai na terra. E como é que vão conhecer o Pai Santo? Com a gente andando em iniquidade, cara. Cara, quando você começa a contemplar esse Cristo, sua vida começa a ser transformada de glória em glória. Não nos deixe cair em tentação. E ele diz, mas livra-nos do maligno. Cara, o maligno agora não tem mais poder para nos usar. O maligno não consegue mais ter acesso à nossa boca. Nada que sai da sua boca é usada pelo maligno, agora é usada pelo Espírito de Deus. Os seus olhos agora não são mais do maligno, os seus ouvidos não são mais do maligno. Agora você está livre do maligno. Eu não quero nada com o maligno, Senhor. Eu não quero assistir nada do maligno. Eu não quero ouvir nada do maligno. Agora eu quero somente o que é do Espírito de Deus, cara. E assim você começa então a dizer assim, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E você começa a ter uma vida completamente focada no reino. Porque é a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? O reino. Qual é a vontade do Pai? A glória dele. E agora qual que é a sua vontade? Qual é a nossa vontade? O reino, a glória dele. E começa a brotar dentro de você, Maranata, vem ó Rei, volta ó Rei, nós queremos o Rei de volta. E aí o Pai quer liberar o Messias, e a igreja quer o Messias. Ah, meu irmão, o Pai quer liberar o Messias. Sabe, ele tá, lembra aquele meme, né, do cara segurando o outro, querendo ir assim, e aquele quadro segurando, é o Pai segurando o Messias, meu irmão, esperando, liga na terra. Mas não é simplesmente orar, presta atenção, isso é importante. Não é simplesmente, gente, vamos fazer uma oração aqui, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Não é simplesmente palavras, é desejar isso. Seu coração queima e quer isso. Não é, eu sei o que eu devo falar, volta Jesus, mas na verdade eu estou doido para casar, fazer faculdade, seguir carreira. Não, é quando começa a brotar um desejo no coração das pessoas, eles querem isso, e aí o que Deus quer, nós queremos, e Ele manifesta na terra. Queremos o reino, queremos a glória de Deus. Cara, esse é o efeito da oração. A gente começa a ser transformado de glória em glória à imagem de Deus. E é por isso que a glória, a reputação de Deus começa a cobrir toda a terra, porque cada um aqui começa a andar como ele anda. Eu queria chamar a galera da adoração aqui. Nós vamos ter um tempo de adoração, mas eu quero orar junto com vocês, cara. E a nossa oração hoje aqui vai ser a seguinte: Senhor, nos ensina a orar. Assim como os discípulos um dia pediram para que o Jesus ensinasse eles a orar, e Jesus libera essa oração. Nós vamos pedir, Espírito Santo, nos ensina a orar, nos ensina, nem orar nós sabemos, nem falar nós sabemos, nem pedir nós sabemos. Então, o nosso pedido vai ser o seguinte: Espírito Santo, revela a vontade do Pai, para a gente ligar na terra o que o Pai quer no céu. Revela a vontade do Pai. Eu abro mão da minha vontade, o Venâncio abre mão da vontade dele, o Gui abre mão da vontade dele, e agora nós vamos alinhar a tua vontade. Nós queremos o que o Senhor quer, nós queremos o teu coração, nós queremos a tua vontade na terra, Senhor. Tu és o Rei, tu és o Senhor, tu és o dono de todas as coisas. Eu quero orar junto com vocês, pedindo, nos ensina a orar. Agora, nós entendemos hoje aqui que orar, quem que deve orar? Filho. Quem que deve orar? Filha. Nós precisamos entrar nesse lugar como filhos e filhas, para dizer, Pai. Agora, eu preciso dizer algo para você, cara. Nem todos são filhos de Deus.
A Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que creem em Jesus. Aqueles que creem em Jesus, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos e filhas de Deus. Em Cristo, nós somos adotados pelo Pai. Um dia, Jesus estava na cruz do Calvário e Ele gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Naquela hora, o Pai abandonou o Filho dele. Por quê? Porque Ele estava adotando você. E se hoje você crer, se hoje você entregar a sua vida, você também pode entrar agora como filho, cara. Como filha diante dele. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu sei que o seu coração está queimando aí onde você está, cara. Eu sei, cara, que o seu coração está queimando. Algumas palavras que eu falei você nem entendeu, porque você não tem muito contexto de Bíblia. Você talvez caiu nessa live, você estava numa angústia terrível e você começou a mexer no YouTube e apareceu esse link para você e o seu coração está queimando. Sabe por quê? Não é emoção, não é palavras bonitas, é o Espírito Santo que está aí na sua casa, cara, tocando em você. E essa é a mensagem: Ele escolheu você, Ele quer te salvar. O que eu preciso fazer, Douglas? Entrega a sua vida para Ele agora, cara. E diga: eu não consigo me salvar, eu sou pecador, eu preciso desesperadamente de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. Quando você faz isso, você agora se torna filho e filha de Deus. Em Cristo, Ele adota você, cara. E agora quando você vai diante do Pai, não é com culpa, não é para comprar nada, não é para conseguir nada. Agora você vai diante do seu papai e você se relaciona. Você vai com base em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, cara. Cara, você quer entregar a sua vida hoje para Jesus? Eu quero que você que quer entregar a sua vida para Jesus hoje, ou você quer voltar para o Pai hoje, você quer voltar para Cristo hoje, você pegou um caminho tortuoso, cara, estava longe de Deus e caiu nessa live também. Se você quer voltar para Cristo hoje, eu quero que você digite aqui agora, nós vamos orar junto, mas eu quero que você digite aqui agora: eu quero o Pai. Eu quero o Pai. Digita agora aqui no chat para nós, se hoje é o seu dia de entregar a sua vida, ou hoje é o seu dia de voltar para Jesus, voltar para Cristo. É só você digitar aqui: eu quero o Pai. Eu quero o Pai. Se você está entregando a sua vida pela primeira vez, está fazendo isso, digita aqui: eu quero o Pai, cara, porque hoje tem salvação nesse lugar. Se prepara, a sua vida nunca mais será a mesma, cara. Porque agora nós vamos orar aqui. Tem uma equipe aqui, nós vamos orar e nós vamos ligar você ao corpo de Cristo. Meu irmão, nós vamos ligar. E ele disse: o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Olha só aqui, a Brenda, a Melissa, a Stephanie, olha, a Sandra, o Adilson, o Fábio, a Érica, o Nando. Nós vamos ligar vocês agora na nossa oração. Cara, vamos orar agora. Papai, Espírito Santo, nós como igreja agora, nós aqui em concordância, nós concordamos sobre a salvação desses irmãos e irmãs, Pai. Nós ligamos na terra, Pai, ligue-os no céu, Papai. Nós declaramos que eles estão ligados agora ao corpo de Cristo. Eles fazem parte da igreja gloriosa, a noiva do Cordeiro, a família do Pai. Senhor, nós ligamos e declaramos, Senhor, eles perdoados dos pecados deles, Senhor, eles livres, Pai, eles libertos, eles curados, Pai. Nós declaramos isso, Senhor, e que agora eles fazem parte da família do Pai, Senhor. Agora, juntos aqui, o Senhor disse: aonde dois concordasse, aonde 2 ou 3 se reunisse, o Senhor estaria. Então nós como igreja, ligamos os nossos amados, o Josué Júnior aqui, Senhor, a Fernanda, o Jefferson, o Wellington, Senhor, a Lisângela, Senhor, o Diogo, a Jéssica. Nós ligamos eles agora. Meu irmão, se prepara para a sua vida ser transformada, porque a vontade do céu vai se manifestar na sua vida, na sua família, na sua casa. Você não vai mais ser a mesma pessoa. A partir de hoje você é uma nova criatura, porque a igreja está concordando
em relação a você, cara. Cara, isso é muito poderoso. Espírito Santo, vem e toma a vida dessas pessoas. Abre o entendimento delas para entenderem a sua palavra. Senhor, queima dentro delas uma vida de oração a partir de agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cara, a melhor decisão que você tomou na sua vida. E a partir de agora você vai começar a orar: Pai Nosso. Olha a posição que você entra: como um filho, como uma filha. Agora, não é como um filho e uma filha sozinho, é o Pai Nosso. Então nós vamos andar em família a partir de agora. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Aqui na descrição desse vídeo tem um link, e os caras vão mandar para vocês também no chat, ok? Tem um link que é Aceito a Jesus. Nesse link você vai acessar e você vai preencher 3 ou 4 coisas lá. Segunda, amanhã a gente entra em contato com você para a gente começar a caminhar juntos como família, cara. Você não vai fazer essa caminhada sozinho. Nós estamos com você. Nós queremos ser família com você. Nós queremos amar você e ser amado por você, servir você e ser servido por você. Nós vamos fazer essa caminhada junto. Então entra agora no link aqui, não deixa para depois, cara. Entra, preenche. Amanhã a gente está entrando em contato com você para a gente poder caminhar juntos. A gente vai colocar você junto com algum líder nosso aqui para poder te ajudar, para você poder crescer em Deus, cara. Que alegria, bem-vindos. Bem-vindos à família do Pai. Que alegria, cara.